Olá, meus queridos. Então, vamos começar a nossa jornada? Então, com relação à leitura, Diário de Santa Faustina. Pois bem, então, como a gente já tinha feito a propaganda, né? Hoje é o primeiro dia, né? Então, a gente fazendo tudo sempre como Deus quer, né? Primeiro, vamos começar com uma oração, né? Você vê aqui é tudo improvisado, não tem nada moderno, não vai ter cortes nas gravações, não vai ter. Só um pouquinho, tá atrapalhando o vento. Não vai ter cenário, tá? Não tem estúdio, porque é dessa forma que Deus quer. Deus quer de forma simples, né? Não julgando as pessoas que fazem a gravação em estúdio, mas eu sempre me proponho a ser obediente, a fazer o que Deus quer. Então ele pediu, eis-me aqui, Senhor, e eis a serva do Senhor, e vai fazer seguir de acordo com a vontade de Deus, né? E isso aqui é a criação, né? Quem criou foi Ele. Então, um cenário melhor do que a gente falar do Pai junto dele, né? Junto da criação dele, né? Então vai ter coisas sim atrás, vai ter passarinho, vai ter garça, vai ter barulho de pássaros e é assim, que seja assim, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa leitura, Diário de Santa Faustina, como foi feito o discernimento diversas vezes, só um pouquinho. Como foi feito o discernimento diversas vezes. Poxa, mas você não tem nenhum suporte de celular? Eu falei assim, não, nesse momento Deus não quer assim. Então, primeiro, uma oração, né? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe Santíssima, apresento a vós, né, esse trabalho, esse nosso encontro, né, essa leitura. Peço ao Espírito Santo que abra os olhos, caiam as escamas dos ouvidos, caiam as escamas dos olhos e abram os corações, para que seja recolhido o que o Senhor, o que a Divina Trindade quer, o que o Espírito Santo quer, o que o Pai quer que entre e que transforme no coração de cada pessoa que assistir esse vídeo. Só Deus sabe o que exatamente desse vídeo é o que é importante para cada pessoa. Então só o Espírito Santo sabe conduzir isso. Então que ele faça a sua obra. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retire-te Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, se é mal que me ofereces, bebe tu mesmo do veneno. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Amém. Que sejamos barro na obra do Senhor. Então, várias vezes discernindo, Deus pediu muito para começar, Santa Faustina, né, pediu muito do início. Então, separei aqui, esse aqui é a página 27, mas é o caderno 1. Então, vou fazer a leitura e a gente vai fazer a leitura comentada, tá? Aqui está escrito Vilnius, 28/7/1934. Primeiro poema, né? É o item número 4. Ó meu Jesus, por confiar em vós, teço 1000 grinaldas. E sei que todas florescerão. E sei que florescerão todas, quando o sol divino as iluminar. Ó grande divino sacramento, que ocultas o meu Deus. Jesus, ficai comigo em todos os momentos, e o temor não dominará meu coração. Então, assim, isso é uma característica, né, da irmã Santa Faustina, de escrever em poemas, né? É uma coisa, né, porque ela só estudou 3 anos, né, tem no relato dos livros dela, no diário dela. Então, assim, como é que uma pessoa que só estudou 3 anos é capaz de escrever tantos poemas, escrever um livro enorme, diário, né, que esse diário se publicou, virou um livro,
Então, como é que elas escrevem esses relatos tão lindos em forma de poema, sendo uma pessoa que tem estudado tão pouco? Porque é simples, Deus. É simples, né? Deus capacita os escolhidos. Ele não escolhe os capacitados. Ele só quer o nosso sim. Tá tendo um barulhinho aí atrás? Vai ficar, gente. Vou continuar, tá bom? A ideia é fazer o vídeo, ó, sem parar, sem cortes, né? E aí o que acontece? Eu vou me aproximar só para poder não atrapalhar tanto o sol. Então, assim, como é que uma pessoa que estudou tão pouco, capaz de escrever tantos poemas, escrever um livro? Porque, assim, é a vontade de Deus e ele faz a obra. É só precisa do nosso sim. E ela deu sim. E aí Deus foi fazendo com que ela colocasse, escrevesse, tivesse a capacidade de escrever poemas e poemas, um livro inteiro. Mesmo que seja um dos relatos de tudo que viu. Mas ela só notou o que falaram para ela, o que ela viu. Mas você que viveu tantas situações difíceis na sua vida, tantas situações especiais ou de alegria extrema, como o nascimento de um filho, uma vitória, você escreveu no livro? Você conseguiu botar em palavras todas as emoções que você sentiu? Eu acho que a resposta é não, porque Deus não tocou você para fazer isso, mas tocou ela. Porque Deus queria fazer alguma coisa com a obra dela. O relato foi de 1934. Nós estamos em 2026 e ainda está servindo para gente. Bom, vamos apressar, porque a ideia é não fazer vídeos de mais que 10 minutos. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma oração, que é um poema, ela está gravando, ela está escrevendo esse poema, tanto de louvor quanto também de entrega, né? Ela está entregando a obra. Então, que isso não fique gravado na nossa mente, que antes da gente começar um trabalho, a gente pede a bênção ao nosso Senhor e entrega. Então, a gente também, eu quero, como eu fiz no início, quero reforçar, quero entregar essa obra para Deus, entregar nas mãos dele, que ele faça o melhor, tá? E aí a gente vem para o parágrafo 5. Vilnius, 28/7/1934, primeiro caderno, tá? Sede bendita, Deus e as almas. Sede bendita, ó Santíssima Trindade, agora e para sempre. Sede bendita em todas as vossas obras e criaturas. Seja admirada e glorificada a grandeza da vossa misericórdia, ó Deus. Primeiro de tudo, glorificar. Quando você glorifica, você abre espaço para se conectar com Deus. Você não tem tempo para murmurar, não tem tempo para reclamar, não tem tempo para duvidar. Você primeiro glorifica. Esse é o caminho dos santos. E de que deveria ser o caminho de todos nós. É uma arma valiosa. Glorifica. Glorifica que o mal se afasta. Está com uma situação difícil? Glorifica. Antes de reclamar, antes de murmurar, lembra dessa máxima, aí eu vou glorificar. Que aí eu vou ter até paz e clareza do Espírito Santo para discernir como agir nessa situação difícil. E aí, parágrafo 6. Devo anotar os encontros de minha alma convosco, ó Deus, nos momentos de vossas especiais visitas. Devo descrever sobre vós, ó inconcebível, em misericórdia para com a minha pobre alma. A vossa santa vontade é a vida da minha alma. Recebi essa ordem de quem vos representa aqui na terra, ó Deus. E ele me esclarece sobre a vossa santa vontade. Jesus, bem vedes como é difícil escrever e como sou incapaz de descrever com clareza o que experimento na minha alma. Ó Deus, poderá a pena descrever aquilo para que muitas vezes não há nem mesmo palavras? Mas sois vós, ó Deus, que mandais que eu escreva, e isso me basta. Então, assim, tem uma parte importante. Recebi essa ordem de quem vos representa aqui na terra, ó Deus, e ele me esclarece sobre a vossa santa vontade. Aqui ela está falando do padre que está fazendo a direção espiritual dela.
ela começou a fazer os relatos, e aí o padre falou assim, né? No momento da confissão, da direção espiritual, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele falou, você tem que botar em relatos tudo que está acontecendo. Primeira coisa é relatar. E isso é válido para a gente até hoje, né? O que é o Lexos Divinos, né? Nossas sensações com Deus. Então, ela está aqui, fazendo a obra, se acha incapaz, se acha pequena. Também me acho pequena para essa obra, mas eu estou dizendo sim. Como ela disse sim. E que fique guardado no seu coração hoje, que às vezes Deus vai te pedir coisas difíceis, esquisitas, que você não vai entender. A gente pode fazer o caminho de pedir discernimento. Senhor, confirma para mim, é tua vontade ou é coisa da minha cabeça? Todo dia você reza e pede, Senhor, estou com uma ideia esquisita, com uma vontade esquisita. É da tua vontade ou é da minha cabeça? Esclarece isso para mim, me dá um sinal claro para eu entender. Senhor, de novo essa vontade, me dá esse discernimento claro. É minha vontade ou é de Deus? E aí você vai rezando, e Ele vai apontando o caminho, e Ele vai te capacitar. Que fique gravada essa mensagem hoje. Dia 1 da leitura da Divina do Diário de Santa Faustina, no Pérolas da Misericórdia. Um abraço, fica com Deus, que Nossa Senhora te acompanhe em todos esses momentos do seu dia. Um beijo, tchau.